Jorge Guimarães. Muito bom dia a todas e a todos. Caro senador Cristóvão Buarque, prazer muito grande participar dessa mesa e poder trazer aqui algumas informações sobre a nossa luta diária por melhoria da qualidade do ensino, de um modo geral, em todas as áreas, e muito também na área de ciência e tecnologia. Eu temo, senador, que o meu tempo seja estourado aí, porque eu tenho uma apresentação muito mais ampla do que, considerando o fato de que, muito além do Ciências Sem Fronteiras, há muitas coisas sendo feitas na formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação no país. De modo que eu vou tomar um pouquinho do tempo em relação a isso, antes de tratarmos de coisas muito pertinentes do Ciências Sem Fronteiras, já levantados pela Helena e pelo Isaac. Primeiro eu queria mostrar esse slide, porque esse slide mostra aí o tamanho dos países e a sua posição em relação ao PIB, né, aplicado por esses países, um percentual do PIB em ciência e tecnologia, e no eixo vertical o número de cientistas e engenheiros. Se a gente cortar aqui no 2%, que é ali beirando o verde da China, nós vamos concluir que quem não aplica pelo menos 2% de ciência e tecnologia não se desenvolve. E mesmo países como a China estão pelejando para entrar aqui nos 2%, e aqui é um conjunto de países também já razoavelmente desenvolvidos. Mas esses são os países que produzem conhecimento, produzem tecnologia, produzem inovação e que aplica mais de 2% do PIB e tem um número considerável de engenheiros e cientistas na sua população. O Brasil está aqui embaixo. Ou seja, aplicando 1,1% do PIB e com um número muito pequeno de cientistas e engenheiros, nós temos uma tarefa grande para chegar. Talvez, às vezes, o número de cientistas não seja tão crítico como, por exemplo, o caso de Israel, que tem uma aplicação muito alta e tem alto desenvolvimento. De modo que eu insisto nesse ponto, que se o país não aplica 2% do PIB, vai ser difícil ganharmos a condição de crescer. E, para isso, esses 2% têm que formar engenheiros e cientistas, em todas as áreas, sobretudo nas áreas tecnológicas e na inovação. Agora, o mais curioso também é que esse nosso 1,1%, ele é predominantemente de governo, enquanto que nesses países, mais da metade, em alguns casos mais de 70%, como é o caso da Coreia, vem de empresas. E as nossas empresas no Brasil, infelizmente, não aplicam em ciência e tecnologia, e essa quase metade do 1,1% é principalmente empresa pública. Eletrobras, Petrobras, Embrapa e outras instituições. De modo que este é um senhor desafio. Nós crescemos, melhoramos, tem muitos dados positivos, mas este é o desafio. Doutor Jorge Guimarães, o senhor me desculpe, até porque, como sou eu, estou como senador aqui, eu queria até, na sua explanação, veja bem, eu sempre foquei na minha vida a vocação. O cidadão tem vocação para alguma coisa. O brasileiro tem uma vocação muito grande para ser jogador de futebol. Verdade. Se fosse todos iguais, todo mundo era campeão do mundo, né? O Brasil é um... Então, aí quando o senhor mostra esses países, você pega o asiático. Eu nunca fui um mau aluno, não. Eu sou engenheiro civil, eu estudei a vida toda em escola pública. Só que a escola pública que eu estudei, como colocou há pouco a Helena, era uma escola pública que não tinha quantidade, né? Era um negócio reduzido, então você tinha os melhores. O professor que dava aula no ensino médio era professor da universidade também. Ele era professor. Ele não tinha outra formação, ele era professor. O cara dava aula de direito e lá estava dando aula de português para mim. O outro estava dando aula de engenharia, era professor de matemática. Uma pessoa era química e estava dando aula de ciência. Hoje nós não temos nem professor de ciência. Na minha região, no meu estado, por exemplo,
eu, como governador, para conseguir professor de ciência, eu fazia 100 em concurso e não aparecia nenhum. Aí o cara que tinha uma formação em matemática ia dar aula de ciência e vão fazer de conta que tu aprende e a gente faz de conta que está tudo bem. Você tá... Esse é o ensino brasileiro hoje. Então, veja, vocação. Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa vocação para produzir ciência, tecnologia? Qual é a nossa vocação? Porque não adianta a gente ficar com 200, 300 mil pessoas, todo mundo esparramado. Eu sei que a Coreia tem uma vocação na área de grandes equipamentos, de informática. Eu sei que o Israel tem uma formação na formação de armamento. Os Estados Unidos hoje, a maior pesquisa dele é em cima de armamento, não é outra coisa. Qual é a vocação do brasileiro? Porque nós temos um CBA lá no meu estado, que é brincadeira. Ele está 12 anos lá, foi inaugurado pelo Fernando Henrique Cardoso. E aí não vem me dizer... Eu conversei com o Lula, eu conversei com a Dilma, e eles fizeram ouvir de mercador para mim. Ouvir de mercador. Então não levam a sério nada, não. Isso é tudo, para mim, o maior programa educacional, de formação, da história do Brasil, moderna para mim, desde quando eu me entendo por gente, é Ciência Sem Fronteira. Não tem nada parecido. Agora, qual é a formação? O que esses caras vão trazer para nós aqui? Olha, a nossa vocação é fazer bola de futebol. Então, nós vamos inventar uma bola de futebol. A nossa vocação... Porque se a gente ficar esparramado, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. E eu sei, presidente, e isso serve para todos que estão aí, inclusive o senador Cristóvão, que vocês têm essa formação. Vocês vêm dessa formação. E muitas vezes, eu vou dizer uma coisa que é a pior coisa no homem público, né? É quando a gente prega para o deserto. Sabe? A gente tem uma ideia boa, fala e ninguém ouve, ninguém quer ouvir. Eu sempre disse, político, a partir do momento que o povo não te ouve mais, esquece. Pode mudar vai para outra coisa, porque você vai pregar para o deserto. Quando você prega e as pessoas te ouvem, segue a tua orientação, faz aquilo que você está orientando e dá certo, é uma coisa. Agora, cientista no Brasil, vocês são heróis, né? Para mim, eu respeito muito vocês pelo heroísmo de pregarem no deserto. É isso, senador Cristóvão. Então, eu vejo aqui, olha, todas as universidades, desde quando eu era estudante, se fala em pesquisa e desenvolvimento. Desde quando eu me falo em estudante. Eu mandei agora levantar, só de P&D, o que a Zona Franca de Manaus arrecada e mal utilizado, porque não tem recursos humanos. A minha proposta, e o presidente me colocou como relator para a gente discutir, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês, que eu não conheço nada na frente de vocês, sou um aprendiz sempre na minha vida, mas tenho vontade de ajudar, porque eu não entendo como é que eu vou desenvolver o Amazonas sem conhecimento da minha região. Verdade. Não há desenvolvimento sem conhecimento. Aí todo mundo diz, olha, preserva a Amazônia, mas, pelo amor de Deus, mas você não bota o CBA para funcionar, ministra do Meio Ambiente. Discursinho, ministra do Meio Ambiente. Antidesenvolvimento. Não pode asfaltar a BR-319, porque senão... Não, hoje tem tecnologia, hoje tem acompanhamento, hoje tem tudo. Você pode asfaltar o que quiser e você tendo uma fiscalização não vai haver desmatamento. Agora não me diga para um caboclo da Amazônia deixar o filho dele morrer de fome e porque o governo brasileiro, a ministra do Meio Ambiente, seja lá quem for, não tem vergonha na cara de colocar o CBA para funcionar. Discurso, ninguém aguenta mais. Por isso que eu digo, vocês muitas vezes pregam para o deserto, sabe por quê? O pessoal vem o pessoal do CNPq, olha, vem o pessoal do SBBC. Eu, estudante, ia para o SBBC, porque era um movimento de esquerda, a gente estava lá no meio, era uma vanguarda contra a ditadura. O SBBC teve sua importância muito grande pela democracia desse país. Hoje é um país democrático, o foco do SBBC é totalmente diferente, né? Hoje o enfoque é para isso mesmo, é ciência, tecnologia, conhecimento, inovação e outras coisas mais. Eu estou falando agora porque eu vou ter que me pronunciar lá na outra comissão, como eu lhe disse, mas sou relator de uma matéria muito importante para a gente discutir tudo isso e vou querer ter uma reunião com os senhores e senhoras, se for possível, vocês me atenderem, para a gente tratar desse assunto. Eu falo do P&D porque eu trato com coreanos,
sabe que hoje só quem produz celular e televisor é coreano. O resto quebrou tudo. A Philips quebrou, a sempre Toshiba quebrou, a Hitachi quebrou, a Sharp quebrou e ficou só os coreanos. Então, e nós estávamos discutindo, ontem eu pedi vista de um projeto aqui, que eles estão aprovando a toque de caixa, um negócio tão importante, dando isenção para uma indústria de semicondutores sem ter mão de obra qualificada nem recursos humanos. Aí eu falei, não, peraí, vocês vão querer montar um negócio lá no sul do país para montar semicondutores? Não, meu filho, eu quero saber quando é que o Brasil vai ter recursos humanos para poder me apresentar um projeto de uma televisão de display LCD, LED, seja lá, melhor do que a deles. Porque no dia que tiver, não montamos. A gente faz um investimento de 10, 20, 30 bilhões. Não, agora, não é colocar a carroça na frente dos bois, que isso aí não é, isso aí prejudica, não ajuda. Eu queria que ficasse, como Vossa Excelência, eu vou ter que sair, eu peço desculpas a vocês mesmo, porque eu vou ter que sair. Falei isso ontem para o senador Cristóvão. E a vinda de recursos humanos para ensinar o nosso povo não é mais barato? Não é? Quantos engenheiros tem hoje eletroeletrônico na Índia que estariam dispostos a vir para o Brasil? Uma empresa como a Samsung, uma empresa como a LG, que desconta do faturamento 5% de P&D. Só a Samsung dá mais de 300 milhões ano. Aí você não tem um laboratório na cidade de Manaus para dizer, olha, nós estamos pesquisando aqui um aplicativo do celular. Sabe? Aí o cara, quando faz o aplicativo, parece que descobriu a roda. Olha, aplicativo para o... Então, essas coisas pequenas, já passamos por isso. Eu vi agora, você vê jovens, negócio de mecatrônica. Eu, como governador do Estado, fiz 44 escolas de tempo integral. As melhores escolas de tempo integral não são iguais. As melhores escolas onde há disciplina. Sem disciplina não é educação. Se a gente não mudar o conceito de educação no Brasil, nós não vamos ter, lá na ponta, onde vocês estão hoje, uma qualificação, uma qualidade de mão de obra. Nunca vamos ter. Porque numa mesma sala de aula, onde tem 40, 35 alunos, lá tem pessoas que têm vocação para uma coisa, tem outras que têm vocação para outra, e não se decidem, vão se decidir no último minuto o que vai ser. Houve uma proliferação de universidades brasileiras, muitas das quais não é possível você ter em todas as universidades brasileiras, seja ela pública ou seja ela privada, com qualidade. É impossível isso. É impossível. Da mesma forma, nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Não dá para você ter, num estado como o meu, 700 escolas estaduais, das quais a metade estão no interior do Amazonas, em municípios que da capital eu demoro mais de jato para chegar no município que chegar em Brasília. Eu estou falando num estado que cabe todos os estados brasileiros da região norte, todos, sem exceção nenhuma. Ainda dou 30 mil quilômetros, ainda boto umas 6 Brasília no meio. Então, o Amazonas tem 1.570.000 quilômetros quadrados. O Nordeste todo tem 1.540.000. E vocês querem que a gente dê uma... Aí cobra lá do governador, cobra lá do prefeito. É impossível. Se não houver uma mudança de mentalidade. Se falar em educação sem se falar sobre disciplina, quem educa é pai e mãe. Quem dá conhecimento é professor. Não pode se inverter. Não é o Estado que é obrigado a educar a criança. Quem educa é pai e mãe. Quem dá conhecimento são os professores. Aí você chega com um aluno que joga o apagador na professora e ainda quer punir a professora. Sabe como é que é? Essas coisas que mudaram no país. E quando a gente fala a verdade, as pessoas veem o mundo, parece que vai cair na sua cabeça. Não, disciplina. Eu, quando fazia alguma coisa errada na escola, e meu pai e minha mãe ficavam sabendo, eu apanhava quando chegava em casa. Agora o pai vai na escola para bater na professora. Então, essa inversão de valores, né, que aconteceu, e vocês vão continuar pregando para o deserto. Vão continuar pregando para o deserto. Está aí só 2 senadores aqui para falar de um assunto tão importante, senador Cristóvão. Para falar de um assunto tão importante. Não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu faço política com transparência, eu faço política por ideal e tenho uma certeza de uma coisa: nós não sairemos disso se a gente não levar conhecimento para a heterogeneidade das nossas regiões brasileiras, que são diferentes.
O que serve para São Paulo não serve para o Pará. O que serve para o Rio não serve, às vezes, para a Bahia. A minha região é uma região que talvez seja uma das regiões menos exploradas de conhecimento científico, e é nossa. E o Brasil não tem uma política para fazer nada. Se tivesse, o CBA estava funcionando, presta atenção. Eu não estou falando aqui em fazer um foguete, você está me entendendo? Aliás, eu acho que a Embraer é uma estatal que deu certo, né? Tem uma política de conhecimento. Hoje nós somos tecnologia de ponta em muitas coisas. Por isso, eu só lhe interrompi, presidente, porque eu quero depois ter uma reunião. Já falei, eu pedi hoje sugestões ao senador Cristóvão, que me orientasse, tem um conhecimento muito maior do que eu. Só em ter sido reitor da nossa querida UNB já é um currículo invejável, nem todos poderão ser. Então, eu queria aqui me colocar à disposição dos senhores. Meu espírito público é muito elevado em relação à educação. É em todas as coisas públicas, mas é muito maior do que a educação. Se eu sou senador hoje, se eu fui governador, é fruto da educação que eu pude ter na minha vida. Se eu não tivesse tido a educação que eu tive, eu não teria chegado onde cheguei. Então, eu devo tudo, e a educação pública. Meu pai e minha mãe nunca pagaram uma escola para me frequentar, até porque não tinham condições. Mas a oportunidade que eu tive, as outras pessoas também têm direito de ter no Brasil. Tá certo? É a oportunidade, é o conhecimento, o que meu pai e minha mãe sempre me diziam. A única herança que eu posso deixar para vocês, e nós éramos 12 filhos, era a educação. Então, a educação ele me deu, eu não sou perfeito, erro muito, como qualquer ser humano, mas quero ajudar nesse sentido. E a gente discutir dinheiro. Eu vi há pouco, a minha assessoria me mandou, olha, 2012, 3 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. 2013, 3,8 bilhões. 2014, 2,4. Caiu pela metade, praticamente. Aí você tira, veja bem, não sei se é verdade esses números, estão me dando. Eu estou dando aqui, o pessoal me dá e eu estou falando. Se não for verdadeiro, tomara que não seja verdadeiro. Só que em 2013 se tirou desses recursos para Ciência Sem Fronteira. Aqui fala em desenvolvimento científico e tecnológico, aqui não fala em formação científica e em formação de recursos humanos. Há uma diferença muito grande entre formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisa. Então não dá para surrupiar 700, 800 milhões, de onde já não tem quase nada. Se for ao contrário. E outra coisa, eu no estado do Amazonas, como governador, cada real colocado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no meu estado, cada real que eu colocava, o Conselho Nacional de Pesquisa dava 2. Vocês continuam com essa política ainda? Com o CAPES, aliás. O estado tem um fundo de amparo à pesquisa muito forte. Nós temos uma parceria muito forte. Muito forte lá com o Amazonas. E meus 4 anos de governo, nós formamos muitas pessoas, fizemos o nosso trabalho, só que eu bati de frente muito com o Odenildo. Meu amigo pessoal, uma pessoa que trabalhou comigo, como também o professor Ademir, que vocês devem conhecer, que foi meu reitor na Universidade do Amazonas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sempre dizia, meu amigo, nós temos que pesquisar aquilo que vai para a prateleira. Isso é que dá dinheiro. Porque se você faz um investimento, é para ir para a prateleira. Fizeram o INPA, fez um trabalho lá no Amazonas, para fazer móveis de caroço de Tucumã. Só que foi um belíssimo trabalho, eu não estou aqui, mas ele não tem como você colocar isso numa loja para vender, né? Não adianta, é um negócio que tem que ser por encomenda, então não gera emprego, não gera uma série de coisas. Então nós temos que fazer essa inversão, por isso que eu falo na vocação, né? Para a gente ter uma pesquisa e depois essa pesquisa ter uma cadeia produtiva. A Embrapa, senador Cristóvão, e futuramente no Amazonas eu deixei lá em andamento alguns milhares de hectares tanto de lâmina d'água para a produção de peixe,
como também de produção de açaí. Porque o açaí é sazonal na minha região, ele só dá em 2, 3 meses por ano. A Embrapa fez um estudo tão perfeito que hoje nós temos condições de produzir açaí o ano todo, quer dizer, 2, 3 vezes por ano ele pode produzir. Trabalho de pesquisa da Embrapa, né? Que tem coisas. Agora, vai lá ver as condições deles. Vê se tem dinheiro. Tem muitas pessoas lá com boa vontade, mas com dificuldade para fazer. Eu lhe interrompi por causa disso. E, você me desculpa, senador Cristóvão Buarque, mas sabe que estarei aqui às suas ordens e vamos procurar juntos fazer um trabalho para que a gente, em alguns meses, apresente esse relatório e a gente possa isso encaminhar ao governo federal para ver se alguma orientação vinda de vocês, que não serão minha nem do senador Cristóvão, serão de vocês, a gente possa colocar em prática. Ok? Obrigado, senador. O senhor falou, antes de passar a palavra de volta ao Jorge, eu queria dizer que o senhor falou em inversão. Eu queria até que a gente um dia devia fazer uma inversão nessas audiências. Primeiro os senadores fazerem as perguntas para depois responderem, o que talvez venha a trazer uma dinâmica diferente, embora não fiquem obrigados só a responder. Segundo, em relação à vocação, eu creio, senador Aziz, que nós temos vocação para o futebol porque a bola é redonda para todo mundo e todo mundo, desde 1 ano de idade, começa a conviver com bola. Enquanto que escola não é redonda para todos. E muitos nunca nem convivem, ou convivem pouco, ou convivem só por poucos anos. Eu tenho a impressão que a gente pode, sim, ser um país com vocação científica, claro, escolhendo algumas áreas de prioridades para investimentos, porque os recursos são limitados. Além disso... Essa questão que o senhor coloca, é porque se a gente diversifica... vamos pegar exemplos. O Japão, qual é a prioridade que ele dá? Onde é que ele gasta mais dinheiro? É a vocação do povo dele. Coreia é a mesma coisa, não dá para diversificar em tudo. Nós temos porque nós temos um país também continental, não é um Japão da vida, não é uma Coreia da vida. A população do Brasil é de 200 milhões de habitantes. Acho que o único país... E se você vê na China, tem 1 bilhão e pouco, mas nem todo mundo é cientista, né? Pelo número lá, a gente vai ver. Investimento deles também, em termos do PIB deles em relação ao nosso PIB, eu também não sei se é tão maior ou menor do que o nosso, não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas quando eu falo em vocação, é porque nós temos que iniciar alguma coisa. Nós temos algumas coisas já bastante avançadas, é lógico. Não sei quem falou que de 95 para cá nós tivemos um aumento muito grande. Isso é normal. As parcerias que o governo federal, através do CAPES, através do CNPq, fizeram com o Estado do Amazonas, muito produtiva, muito produtiva. Eu fiz uma feira de ciências só com as pessoas que fizeram pesquisa. Foi um negócio gigantesco no meu estado. Até vinho de açaí, a pessoa expôs lá. Não prestava, mas expôs. Não sou nenhum expert em vinho, mas expôs. Não prestava, mas não prestava, que eu digo. Eu não gosto de vinho, não tomo vinho. Para mim, qualquer um... Não perca tempo gastando dinheiro comigo com vinho, porque para mim não faz diferença. Ser bom ou não tem. Mas ele me apresentou na feira, eu dei até de presente para a presidente Dilma. Ela esteve lá, eu peguei e falei, olha, isso aqui é um trabalho feito em parceria, não era uma coisa só do governo, FAPEAM, governo federal... e tal, dei uma cesta com vários produtos de pesquisas feito as bolsas que nós pagamos para eles fazerem as pesquisas, numa exposição que foi feita num local muito grande, feito com o Odenildo, que era o secretário, era o da FAPEAM ainda. Então, você fica muito feliz quando vê isso. Você fica feliz quando você vê alguma coisa florescer, não adianta, você fica. Eu fiquei muito feliz, eu fui até com a minha filha pequena, foi um negócio, ela se divertiu muito, foi um negócio bacana mesmo. Aí você tinha frutas, doces, uma série de produtos pesquisados. Tá? Então, voltando à bola redonda, e um outro ponto, é que nossos ídolos são os jogadores de futebol. Nós precisamos
fazer dos nossos cientistas queridos, ídolos pela juventude. Eu fui procurado pela uma universidade do Rio de Janeiro, não fui diretamente procurado, foi por uma pessoa me mandou um documento, não sei se está em Manaus, eu acho, preocupado com um convênio que a Petrobras tinha terceirizado com a universidade, que não estavam passando dinheiro depois da crise da Petrobras. Olha, e eles fazem estudos e pesquisa. Olha, esse ano, no P&D, o ano passado foi 500 milhões. Nada. É muito dinheiro. Não. 500 milhões. E se você for ver esses 500 milhões, onde foi aplicado, o que trouxe de retorno, não tem nada. Então, nós temos que definir isso. Correto? Nós temos que definir isso aí nessa discussão, senador Cristóvão, que nós vamos ter nesse. Eu quero conversar, não precisa sair, não vai sair do meu estado, que eu não vou permitir, mas tem que ser feito lá. Mas lógico, mas a gente direcionar, né? Mas só para voltar a isso do ídolo, eu, aliás, queria pedir ao Isaac, que fez aquela lista de ações. Eu assisti uma palestra do Gleiser, que é um grande cientista brasileiro, cosmólogo, e ele disse, e aqui para o Jorge também, para o Renan também, ele disse que ele defende que cada jovem que sair do Brasil, ou mesmo no Brasil que fizer mestrado, doutorado, deveria fazer uma palestra num curso de educação de base. Eu peguei ali mesmo, ali na perna, eu fiz o projeto de lei. Lamentavelmente, ia ser aprovado essa semana, e aí pediram uma audiência pública para ver se isso é certo ou errado, se devemos ou não exigir esse sacrifício dos mestrandos e doutorandos. Eu tenho a impressão que cada vez que a gente levar um jovem desse para falar para nossos adolescentes, ele dizer a pesquisa que está fazendo, eu creio que ajudaria a fazer ídolos todos. Além disso, eu pedi ao Isaac que me ajudasse a fazer uma lista de cientistas, eu não falo só mortos no Brasil, mas os atuais, para que a gente faça uma espécie de uma pequena biografia com o perfil de cada um deles, para distribuir nas escolas. Eu creio que o Isaac deve estar consultando algumas pessoas para fazer essa lista. Vai ser difícil realmente tirar alguns, mas vamos tentar fazer esse trabalho. Mas eu passo a palavra ao professor Jorge, dizendo que a partir de agora o senhor não tem limite de tempo. Eu só queria, senador, agradecer muito a sua intervenção. É difícil contestar as coisas que o senhor falou. E, de fato, eu tenho uma explicação para isso. O Brasil não planeja. Tem outra explicação. O Brasil tem... Eu ontem fui falar uma besteira... O senador José Serra interpretou errado. Eu disse o seguinte, que na década de 70, na década de 80, até início da década de 90, as pessoas que mais davam palestras no Brasil eram os economistas, né? Se cobrava para palestra, porque o Brasil tinha que sair do buraco. De 94 para cá, não se ouviu mais, né? Se falava só é ambientalista que ganha dinheiro agora com palestra, né? Mas eles me dão uma aula. Eu moro lá, mas eles querem me dar aula, sabe? Ambientalista que mora na praia de Copacabana fala para mim da minha região e eu tenho que ouvir, sabe? É um negócio, tudo bem. Eu faço de conta que eles sabem e eu também, para ser educado. Mas, Jorge Guimarães, eu fui dizer isso. Aí eu falei, olha... E agora voltamos para a mesma coisa, porque ontem o presidente do Senado quer fazer uma discussão temática com um economista. Veja bem, para mim isso eram páginas passadas. Né? Eu gostaria muito de ouvir os economistas para a gente saber, nós estamos crescendo 4%, 5% ao ano, o que a gente vai fazer para crescer 12%, 15%? Não! Nós vamos discutir porque nós vamos ter um crescimento que hoje beira menos de 1%, 2% aí, que seria um desastre para a nossa economia. Estamos sofrendo isso lá. Em 2, 3 meses, mais de 13 mil, quase 14 mil operários do distrito já foram demitidos. Isso tem a repercussão na cadeia produtiva do Estado é arrasador, porque se a economia no Brasil vai mal, como o Amazonas é um estado que só produz e quem consome é o resto do Brasil, a nossa economia também no estado cai assustadoramente.
Então, eu fui dizer isso, ele disse que se eu tinha alguma coisa contra economista. Eu falei, não, senador, eu não tenho nada contra ninguém. Cada um defende aquilo que quer. A gente não é obrigado a aceitar tudo. Mas o que eu falei foi que eu esperava, em vida, não ter mais que estar discutindo crise. Era isso que eu esperava. Pelo menos eu esperava isso, né? Olha, o Brasil vendeu uma consolidação democrática e vendeu uma consolidação econômica. E não tem. A democrática tem porque os políticos e as instituições estão fortalecidas. As instituições estão fortalecidas. Mas, economicamente, eu não esperava. Então, isso afeta vocês, porque cai o percentual da contribuição, porque as empresas que contribuem estão arrecadando, estão vendendo menos, estão faturando menos, estão demitindo, e uma série de coisas. Isso é prejudicial em todas as áreas para a gente. Falta mesmo. Por exemplo, o senhor, a CAPES trabalha com planos plurianuais desde a década de 70. O atual vai de 2011 a 2020, não tem uma palavra sobre Ciência Sem Fronteiras. Por quê? Porque ele foi feito ao final do outro, em dezembro de 2010. A outra coisa que também afeta muito a sua observação é o fato que o Brasil tem 8,5% da população com nível superior. Isto constitui um grande desafio. É por isso que nós temos uma escassez enorme de recursos humanos, que é o que estamos discutindo aqui. E uma coisa só para o seu conhecimento pessoal. Eu dei muitas horas da minha vida na construção do CBA e tenho uma decepção enorme que até hoje... Pessoal. Senador, só complementando o meu colega Jorge, a ideia inicial do CBA... Eu fui parte dela e eu sou testemunho do esforço que o Jorge e eu temos por uma coisa que não deu certo por motivos que não tem nada a ver com o nosso trabalho inicial. Você sabe que para fazer pesquisa no CBA eu tinha que bancar as bolsas pela FAPEAM para botar o CBA para funcionar? E isso era por entendimento que tinha que funcionar de alguma forma. A SUFRAMA não pode repassar, e nenhuma outra instituição pode repassar R$1, porque não tem, juridicamente, ela não existe, não tem CNPJ, cara. Agora, veja, é difícil isso, ministro? Presidente, 12 anos. Sabe, fica uma... Veja bem, era 5 ministérios. Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Indústria e Comércio, Casa Civil e o presidente. Depois a presidenta. Eles não têm transversalidade, é um governo que não conversa, só conversa na frente da presidente. Eles não conversam, um ministro não senta com o outro. A vaidade não permite que um vá para o ministério do outro. Eles se falam por correspondência, que nem existe mais, sabe aquele negócio? Não, eu protocolei lá o negócio. Então, nunca conseguiram reunir, nunca conseguiram colocar 4 ministros para decidir. Agora parece que foi repassado, e eu conversei com o ministro da Indústria e Comércio, infelizmente ele teve um problema de saúde, que ele teve internado em São Paulo, e esperava que amanhã ele fosse à reunião, estou indo cedo para Manaus, para a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, e lá anunciasse juridicamente a CBA. Mas vamos ter que esperar um pouco, vou continuar cobrando, e... é o que eu posso fazer, né? Não posso fazer outra coisa. Mas, olha, o esforço de vocês não vai ser em vão. Você sabe que o Centro de Biotecnologia de Cuba teve um investimento na ordem de 5 bilhões na época, feito pela Rússia. E lá eles fizeram se você for ver a biodiversidade de Cuba relacionada com a Amazônia, não chega nem perto. Mas eles avançaram muito na questão de saúde. Via CBA deles, via o Centro de Biotecnologia lá de Cuba, que não é CBA, é outro nome. Naquela época eles tinham recurso para fazer isso, porque era financiado pela União Soviética. Hoje não, hoje deve estar, não conheço, não tenho conhecimento, deve ter decaído. E nós, há 12 anos, quando a gente fala, toda vez que fala de pesquisa, alguém vem falar sobre pesquisa, para mim eu fico rindo, porque eu disse, rapaz, o Brasil não toma vergonha de constituir um negócio jurídico. Ele cria ministério com uma facilidade para dar para grupo político e não consegue botar o CBA para funcionar. Obrigado, senhor. Essa denúncia já valeu a nossa audiência. Professor Jorge. Muito bem. Então,
como eu dizia, né? Só uma pergunta, Jorge. Daqui eu não consigo ler. Eu só vi que era Israel ali. Mais ou menos que países são esses? Aquele grande... O grande lá. azul lá é os Estados Unidos. Estados Unidos, é. Né? Aí tem Coreia, tem a Inglaterra ali está na... Onde é que está a Coreia com a luzinha? A Coreia está no verdinho. Coreia está... Aqui não. Isso é Singapura. Singapura. Onde está a setinha do... Aqui, Coreia. Singapura, Coreia do Sul, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Estados Unidos, Taiwan, Austrália, Suíça, Áustria, Alemanha, França, Canadá. Os 2% estão aqui. Professor Jorge, aqui são os países que chegaram. Isso mesmo. E aqui, Nós estamos ali Reino embaixo. Unido, China, Brasil está aqui. Itália. Então, é isso. O número de cientistas é por 100 mil, É 1 milhão de habitantes? por milhão de habitantes. Por milhão de habitantes. Pois bem, então, essa coisa significa para nós muito, né? Que temos que trabalhar muito nisso aí. Bom, vou passar um pouco sobre formação em recursos humanos. Isso é estudantes matriculados 2014, mestrado, no doutorado e no mestrado profissional, que tem muito a ver com a temática dessa reunião. Ou seja, estamos falando aí de 230 mil estudantes de